1h48, as autoridades de saúde estão de olho em Minas Gerais, Thiago Muniz. Exato, Thiago. O governo de Minas decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias nas áreas do estado onde há surto de febre amarela. Esse decreto contempla 152 cidades do entorno de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, na região leste, Manhumirim, na Zona da Mata, e Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. No estado, 30 pessoas morreram com os sintomas da doença este ano. E, para ajudar a gente a entender melhor do que se trata esse panorama, nós estamos na ponta da linha com o integrante da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, Daniel Wagner Santos. E, Daniel, eu queria começar essa entrevista perguntando o seguinte: há muito tempo não se ouvia falar em febre amarela no Brasil, e quais fatores são responsáveis por esse surto da doença? Boa tarde. Opa, boa tarde. Obrigado pelo contato. A situação da febre amarela no Brasil é uma situação relativamente delicada no momento, em virtude do surto detectado em Minas Gerais e das suspeitas da doença encontradas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na verdade, a febre amarela é causada pelo vírus da febre amarela, que nós chamamos de vírus amarílico. Ela tem duas modalidades. Uma forma que é uma forma silvestre, que é essa doença que nós estamos diante de um surto em Minas Gerais. E existe a forma urbana da febre amarela. Essa forma urbana, ela se encontra erradicada do Brasil e das Américas desde 1942, quando nós não tivemos mais nenhum caso da doença detectada em ambiente urbano, somente nos ambientes rurais. O que é importante lembrar é que a febre amarela no ambiente silvestre, ela tem um comportamento cíclico. Não é que nós não temos casos de febre amarela detectados no Brasil e em outros países latino-americanos. Nós temos períodos, todos os anos nós temos a detecção de poucos casos de febre amarela silvestre, e de tempos em tempos, de anos em anos, nós encontramos períodos de surtos, né? Surtos tanto em seres humanos quanto os surtos em animais, que são os primatas não humanos, na maioria das vezes são os macacos. No Brasil, nós tivemos um período de pequeno surto no ano de 2007, 2008 e 2009. Depois desse período, nós passamos por um momento de detecção da doença em pequenos casos, e agora, a partir de 2014, 2015 e 2016, nós já havíamos observado um aumento de epizootias, que são os surtos detectados em animais silvestres, como os macacos. E quando isso acontece, isso acende uma luz suspeita, né, de um risco maior para a doença em seres humanos, que é o que nós estamos vivenciando neste momento. Mas não é um momento que fomos pegos de surpresa. Nós sabemos que de tempos em tempos existem as epizootias em animais silvestres, como os macacos, e nós sabemos que neste momento nós estamos sob grande risco de aparecimento da doença em seres humanos, que é o que está acontecendo no momento, né? Um surto em cidades do interior de Minas Gerais. Daniel, como é que se transmite a febre amarela? E essa forma silvestre, ela pode se transformar eventualmente na forma urbana também? Então, a transmissão ela é feita pela picada do mosquito, né? A forma silvestre... Só me permita, é o mesmo mosquito que transmite a dengue e as outras doenças, o Aedes aegypti? Isso, na forma silvestre são mosquitos diferentes, é o hemagogos e os tabetes, que são mosquitos que não estão nas áreas urbanas. A forma de transmissão urbana é a picada do mosquito Aedes aegypti, né, que é o mesmo que transmite a dengue, a febre de chikungunya e o vírus da Zika também. Daí o nosso grande medo de que o vírus que está presente no ambiente silvestre, ao adquirir uma pessoa doente, ao chegar no ambiente urbano, se for picado pelo mosquito da dengue, como o Aedes aegypti, pode ser uma catástrofe, né? O mosquito pode se contaminar por este vírus da febre amarela e pode disseminar a doença no ambiente urbano. Doutor, a gente pode então classificar como um acaso esses casos estarem principalmente concentrados na região do Vale do Rio Doce, onde teve esse desastre por conta das barragens lá em Mariana, porque
há especialistas que apontam uma relação, né, Isso, entre esse surto e a tragédia de Mariana. Essas são hipóteses, na verdade nós não sabemos o que está acontecendo. Existem uma série de fatores climáticos, né, as questões ambientais, como o fato do ser humano invadir o ambiente rural, o ambiente silvestre, e o ser humano não está protegido com a vacina, né? Então, esses são fatores que estão envolvidos com o surgimento dos casos de febre amarela, né, no ambiente rural. E, diante desses surtos, estão começando a ser levantadas as hipóteses do porquê isso está acontecendo no interior de Minas Gerais, né? Uma delas, através de estudos e de suposições de biólogos, é de que o desastre com a barragem Mariana possa ter causado algum desequilíbrio ambiental e isso ter favorecido o surgimento da catástrofe, da doença, do surto da febre amarela, né? Mas não existe nenhuma confirmação a respeito disso. São hipóteses que precisam ser estudadas de melhor forma para que tenhamos uma correlação mais fidedigna. Até porque já tem casos de macacos, né, mortos na região de Colatina, né, no Espírito Santo. Que aí faz a conexão ali com Mariana, enfim, poderia ser uma justificativa plausível nesse sentido. Exatamente. O que é válido lembrar é que as epizootias com os animais, com os primatas não humanos, os macacos, elas vêm acontecendo desde 2014. 2014, 2015, 2016. E elas acontecem no período fora do verão. Inicialmente, a nossa preocupação é janeiro, fevereiro, março e abril. Como essas epizootias com os macacos acontecem em outros meses do ano, isso já serviu como um alarme, um alerta de que nós estamos cada vez mais sujeitos aos surtos da febre amarela neste momento. Entendeu? Então já é uma questão que já vem acontecendo há 2 anos e meio a 3 anos atrás, né? Em que todos estão em alerta. Não só na região de Minas Gerais, no interior de São Paulo também, na área de Ribeirão Preto. No ano passado foi detectado um macaco morto, né? Confirmado posteriormente como portador da febre amarela, né, na área urbana de Ribeirão Preto, né? Então isso foi em outubro, né, doutor? E aí, desde então, ficou em estado de alerta, mas também não se colocou uma orientação para as pessoas fazerem já uma vacinação de contenção, para evitar que isso se alastre. A mesma coisa aconteceu em Minas Gerais. Faltou um pouco de movimentação do Ministério da Saúde, não? Na verdade, assim, a febre amarela é uma doença de grande impacto, né, de preocupação internacional, né, assim como cólera e a peste. A febre amarela, as 3 formam doenças de grande preocupação do ponto de vista internacional, né. A preocupação não deveria ser apenas do âmbito local, municipal, mas também estadual, federal e as preocupações internacionais a respeito disso, né. No período em que isso aconteceu em Ribeirão Preto, houve uma movimentação local para que ficássemos alertas, né, a comunidade médica local e a população também, a respeito de fazer diagnóstico precoce, suspeição diagnóstica e um diagnóstico precoce dessas doenças, né, em especial da febre amarela. Uma vez que a morte de um único macaco, embora fosse um alarme para todo esse processo de vigilância, não seria o responsável para causar um pânico na população a respeito da doença. Senhor Santos, as pessoas precisam tomar a vacina se elas viajarem para Minas Gerais ou para alguma região que possa ter a ocorrência do problema, ou mesmo para a região de Ribeirão Preto? É necessário a vacinação dessas pessoas em geral? As pessoas precisam procurar postos ou elas devem ficar mais tranquilas? Existem as áreas que são de risco para transmissão de febre amarela, são áreas bem definidas pelo nosso sistema de saúde a nível federal também. A região de Ribeirão Preto e grande parte do estado de Minas Gerais é contemplado como uma área de risco para a transmissão da febre amarela. Quem for viajar para esta área e for uma população, uma pessoa suscetível, ou seja, nunca tomou a vacina, ela precisa tomar a vacina. E aquelas pessoas que tomaram a vacina há mais de 10 anos, pelas recomendações nacionais brasileiras, também é necessário fazer uma vacinação de reforço, entendeu? É válido lembrar que a norma da Organização Mundial de Saúde preconiza apenas uma única dose da vacina da febre amarela durante a vida, né? E que ela seria protetora durante todo o período de vida.
Mas as normas ainda do Brasil preconizam que quem é suscetível, quem nunca tomou a vacina e viaja para uma área de risco deve tomar a vacina, e aqueles que tomaram a vacina há mais de 10 anos precisam tomar a vacina novamente como uma dose de reforço. Daniel, apesar desta diferenciação entre a febre amarela, né, o surto nas áreas rurais e urbana também, existe a possibilidade, pelo menos a precaução dela atingir grandes centros urbanos, como chegar em São Paulo, por exemplo, através deste surto que já acontece em Minas, aqui também no norte de São Paulo? Se a febre amarela deixar o seu ambiente silvestre e ficar como havia no passado, na década de 20, 30 e 40, num ambiente urbano no Brasil, não existiria mais essa distinção de cidade. Basta você ter o vetor, né, que é um deles é o Aedes aegypti, né, e o ser humano suscetível, não vacinado, que é capaz de adquirir a doença com a picada do mosquito. Então não haveria essa distinção de local em termos de questões urbanas, como o próprio São Paulo capital, Rio de Janeiro, qualquer outra cidade, para que houvesse a doença ou não. Bastando ter o vetor como o Aedes aegypti e o ser humano suscetível, não vacinado, nós poderíamos ter uma explosão de casos de febre amarela urbana. Muito bem, ouvimos o integrante da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, Daniel Wagner Santos, falando aos ouvintes e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Senhor Santos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Plantão do sábado da Jovem Pan, 1h59.